O milionário Gui Santos, simpatizante LGBTQIA+, surpreende como único imigrante brasileiro na NBA. Gui Santos era aquele nome que você nunca imaginaria ver numa quadra da NBA. Milionário, herdeiro de um império bilionário no Brasil, filho do magnata mais temido do país. E com uma vida embalada em festas luxuosas, carros caros e olhares cheios de inveja. Mas, surpresa! Esse mesmo Gui decidiu largar tudo isso para virar o primeiro imigrante brasileiro na maior liga de basquete do mundo. E não só isso, publicamente assumido simpático à comunidade LGBTQIA+, algo que causou um rebuliço enorme em círculos que ele nunca tinha pisado antes. O anúncio caiu como uma bomba. Numa entrevista explosiva, Gui revelou que trocaria seu jatinho particular, seus iates e seu arranha-céu chique em São Paulo pelo caldeirão hostil das quadras americanas. "Quero provar que sou mais que dinheiro e sobrenome", disse ele, com a voz firme, olhos que tremiam só por dentro. Os jornalistas mal acreditavam. O que, por sua vez, sentia um nó na garganta cada vez que ouvia censuras cruéis dentro de casa. O vazio frio que virava um buraco no peito. No meio desse turbilhão havia outra pressão: o ambiente da NBA. Gui não era só o rico exótico tentando se dar bem. Tinham olhares desconfiados, comentários sussurrados no vestiário, torcedores que vibravam pela queda dele. Seu maior rival, um veterano calculista, carimbava sua carreira com jogadas sujas. Provocações que chegaram a roer a confiança frágil de Gui. A vida ainda jogaria um golpe brutal, uma lesão inesperada numa partida decisiva. Quando tudo parecia conspirar contra ele, o ombro de Gui deu um estalo horrível, fogo correndo pelo braço, um pulso irresoluto de medo pulando no coração. Lágrimas sufocadas, dúvidas lancinantes. Será que ele conseguiria voltar? Ou tudo aquilo seria o fim do sonho mais impossível da carreira de um garoto nascido no topo, mas que só queria voar com as próprias asas? E no meio do caos dessas batalhas, a tensão estava no ar, pesada, quase palpável como um incêndio prestes a explodir. Esse era só o começo da saga de Gui, um caminho cheio de quedas, lutas e pedaços de verdade cortando como facas. Mas será que ele vai conseguir juntar esse quebra-cabeça e se tornar o ícone que sempre sonhou? A resposta ainda está nas sombras, e ninguém sabe quanto tempo vai demorar para ela aparecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a dif. Ele se dita para o espelho, suas dúvidas refletidas nos olhos. Quem era ele, afinal? O peso da expectativa e o desejo de provar seu valor ecoavam na sala vazia quando, de repente, a porta se abriu e sua agente Marta entrou com uma expressão desesperada, mas agora prestes a se transformar em um pesadelo. Com a adrenalina correndo em suas veias, Dee se aproximou. Ao tocar a tela, as imagens começaram a carregar.
O que é? Ele perguntou, a voz falhando. A ansiedade cresceu, suas mãos suavam. Era um vídeo. Na tela, seu pai, Joaquim, aparecia em uma reunião secreta com figuras sombrias do mercado. Gui mal conseguia acreditar no que via. O homem que sempre pareceu ser um pilar inabalável estava misturado em corrupção e vendas de armas. Não! Isso não pode ser verdade! Ele murmurou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Os olhos de Marta estavam fixos na tela, e quando o vídeo mostrou Joaquim recebendo um pacote misterioso, o desespero dela se transformou em horror. Gui, isso pode acabar com você, se a imprensa pegar. Gui retrocedeu, a imagem do seu pai se desfazendo diante dele, como areia escorrendo pelas mãos. Ele mentiu sobre tudo. A fortuna dele, o legado, tudo é construído em mentiras. A voz falhou novamente, o nó na garganta tornando-se insuportável. Ah, Marta, o que eu faço? Se o mundo descobrir que meu pai está envolvido nisso, eu sou o próximo alvo. Eles vão me derrubar! Gritou, a angústia deformando seu rosto. O esporte, seu sonho, tudo estava prestes a desmoronar. Enquanto tentava processar a avalanche de informações, o celular de Gui vibrou. Uma mensagem apareceu. Era de um número desconhecido. Eu sei quem você é. A verdade está muito mais perto do que imagina. Seu pai não é o que você pensa. Encontre-me se quiser saber mais. O frio na espinha o paralisou. O que isso significava? Se aquilo era verdade, ele estava em meio a um jogo muito mais sujo do que imaginava. A pressão para agradar ao pai e a luta por sua identidade como jogador da NBA já eram complicadas, mas agora as regras haviam mudado. Uma batalha interna e externa. Você confia nisso? Marta perguntou, o medo transparecendo em seu olhar. Você pode estar se colocando em risco. E se isso for uma armadilha? Eu não sei, mas preciso saber a verdade. Preciso entender a história que nunca ouvi. Ele respondeu, com uma determinação renovada, olhando para o tablet. Um rastro de dor se misturava à esperança. Poderia haver uma chance de se libertar, se ele descobrir o que realmente aconteceu. A sala estava silenciosa, recheada de perguntas sem resposta. Gui sentiu o peso do mundo em seus ombros. Cada decisão pesando como uma âncora. Ele estava prestes a mergulhar em um abismo desconhecido, onde cada detalhe poderia mudar seu destino. Mas, e se tudo isso apenas o conduzisse a um caminho ainda mais devastador? A luz da cidade piscava lá fora, mas a escuridão parecia estar entrando em sua vida. O que viria a seguir era incerto e aterrador, mas uma coisa era clara. Quando a verdade se revelasse, nada seria como antes. E ali, no meio da tempestade, Gui se preparou para se lançar em um novo jogo, onde suas asas precisariam ser mais fortes do que nunca. Gui estava prestes a mergulhar em um abismo desconhecido, onde cada detalhe poderia mudar seu destino. Mas naquele instante, a tela do tablet ainda mostrava seu pai em situações complicadas, e ele mal conseguia respirar. O que ele deveria fazer? Então, a porta se abriu novamente, e desta vez não era Marta. Era seu antigo amigo de infância, Lucas, que estava pálido como uma folha. Gui, você não vai acreditar no que acabei de ouvir. Ele parecia fora de si, a voz tremendo. O que foi, Lucas? Agora não é hora para mais surpresas. Gui gritou, a frustração crescendo. É sobre seu pai. Ele está envolvido em algo muito mais sério do que você imagina, Lucas disse, ofegante. Ele não é só um empresário, Gui. Ele está
Ligado a um cartel, as palavras caíram como uma bomba. Gui sentiu a terra se abrir sob seus pés. Cartéis? Ele piscou, tentando decifrar a situação. Cartel? Do que você está falando? Eu ouvi uns caras conversando na saída da balada. Falaram sobre drogas, armas, e seu pai estava lá em meio a isso. Ele não é só um empresário, Gui. É muito mais. Lucas balançava a cabeça como se tentasse se convencer da gravidade daquilo. Gui sentiu o coração disparar. Como você sabe disso? Você tem provas? Eu não tenho, mas você precisa acreditar em mim. Ele está sendo monitorado. A polícia está de olho. Lucas exclamou, caindo da cadeira, como se o peso do que dizia fosse demais. Gui ficou em silêncio, o estômago embrulhado. Espera, você está dizendo que meu pai é um criminoso? Tudo que ele sempre me disse pode ser uma mentira? Pode ser? Pense bem. Ele sempre esteve cercado de pessoas estranhas. Ninguém jamais questionou isso. Ele sempre teve amigos que não eram exatamente bons, mas é fácil ignorar quando você tem dinheiro e poder, não é? Lucas estava fervendo, a adrenalina fazendo-o parecer mais elétrico. O rugido da verdade ameaçava desferir um golpe mortal na visão que Gui tinha de sua vida. Enquanto seu amigo falava, o ângulo da situação mudava. Ele esfregou a mão na cabeça, tentando achar uma saída. A lesão, os rumores desde que chegara à NBA e agora essa revelação. O peso acumulava. Se a imprensa descobrir que meu pai está envolvido com cartéis, eu estou ferrado. Eles vão me derrubar. É isso que você quer? A voz de Gui saía mais alta do que pretendia. Cada palavra irradiando desespero. Não! Você precisa agir rápido. Se ele está realmente em algo criminoso, pode arrastar você junto. A única forma de você se proteger é descobrir o que está acontecendo. Tem que ser você que tome a iniciativa. Lucas parecia agoniado, gesticulando como se já tivesse montado um plano. Mas um estalo de realidade fez Gui parar. E se tudo isso fosse um plano do próprio pai para mantê-lo longe da verdade? Não havia confiança a ser jogada em uma relação construída sobre mentiras. E se não for tudo? E se for apenas um truque para me controlar? Para me manter no escuro? Lucas hesitou. E nesse momento, a porta se abriu novamente. Era Marta. Mas algo estava diferente. Seu olhar estava fixo em Gui, pesado de segredos, e naquele momento ele percebeu que tinha uma carta na manga. Você não deveria estar aqui, ela disse, a voz baixa e tensa. Por que não? Gui segurou a respiração, o medo crescente desenhando cada linha de seu rosto. Por quê? Porque eu sei quem você é, Gui. Não sei como você ainda não descobriu isso. Seu passado é muito mais sombrio do que você imagina. A voz dela tremia, e o coração de Gui disparou como um tambor. O quê? O que você sabe sobre mim? As verdades sobre a família Santos não param onde você pensa. Você pode não ser quem pensa que é. O ar ficou pesado e a sala pareceu girar. As palavras de Marta cortaram como lâmina. Com a mente girando, Gui percebeu que estava prestes a desvendar algo que poderia reescrever sua história, e talvez não da maneira que esperava. A luz da cidade piscava lá fora, enquanto a escuridão se aproximava mais do que nunca, prestes a engoli-lo por completo.
Gui sentiu o coração acelerar. Marta o olhava, cheia de um medo quase palpável, como se estivesse prestes a revelar uma bomba. "O que você sabe sobre mim?" Ele repetiu, a sensação de urgência crescendo. Ele estava ansiando por respostas, mas a tensão era tão densa que podia cortar com uma faca. Você pode não ser quem pensa que é", disse Marta, a voz tremendo, quase inaudível. "O que eu descobri é algo que pode mudar tudo." Os olhos de Gui se estreitaram. "Marta, me diz logo, o que você sabe?" Ele estava prestes a explodir, preso entre a raiva e a desesperança. "Eu nunca deveria ter me metido nisso." Ela continuou, os dedos trêmulos, segurando o tablet com tanta força que seus nós estavam brancos. Uma respiração profunda, e ela falou, Você tem um irmão." As palavras dela caíram como um raio em uma tarde ensolarada. Gui congelou. "Um irmão? Mas como? Isso não faz sentido." "Ele foi adotado." Ela explicou rapidamente, um misto de compaixão e horror no olhar. "Seu pai fez isso para manter as aparências. O bebê foi levado para fora do país logo após o nascimento." As peças pareciam se mover de um jeito que Gui mal conseguia acompanhar. Um irmão? Um segredo enterrado? A ideia parecia absurda. "Por que eu nunca soube disso?" "Porque Joaquim, ele tem coisas a esconder. Ele queria proteger seu legado, mesmo que isso significasse destruir sua família", disse Marta, o olhar firme e decisivo. "Mas a verdade sempre aparece, e essa pode ser a chave para entender tudo." Antes que Gui pudesse processar, a porta se abriu com um estrondo. Era Lucas, mais pálido do que uma folha no outono, os olhos arregalados. "Vocês não vão acreditar no que está acontecendo lá fora." Ele parecia à beira de um colapso. "O que foi agora?" Gui se virou, a ansiedade pulsando em suas veias. "Alguém vazou o vídeo. A mídia já está em cima disso." "O nome do seu pai está em todos os sites de notícias." Lucas gritou, e o peso das palavras fez Gui vacilar. A realidade estava se desmoronando à sua frente. Todos estavam prestes a descobrir o que Joaquim realmente era. Não pode ser. O pensamento de sua vida exposta, as revelações sobre seu pai e a possibilidade de um irmão desconhecido jogaram Gui em um turbilhão. Ele precisava saber mais. Era uma corrida contra o tempo. Se isso for verdade, meu pai deve ter escondido não só um irmão, mas várias mentiras. Gui, precisamos nos proteger. A situação está insuportável. As pessoas vão tirar conclusões rápidas e você pode ser arrastado para isso. Marta soltou, os olhos apertados, como se tentasse enxergar além da situação caótica. E antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora. "O que foi isso?" Lucas perguntou, enquanto todos se viravam em direção à janela. Os gritos da multidão podiam ser ouvidos, crescendo como um trovão. O eco de sirenes se aproximava rapidamente. "Parece que algo muito sério está acontecendo", murmurei, cada um deles sentindo a tensão no ar. Foi então que uma figura saiu de um dos veículos da polícia. O homem de terno escuro, expressões duras, olhares severos. Era um agente. O rosto dele iluminou-se por um instante através da janela. "Onde está o Gui Santos?" Sua voz ressoou com uma autoridade poderosa, como se cada palavra tivesse um peso. A respiração de Gui parou. Ele sentiu um frio na espinha. O que eles queriam?
Como chegaram até ele? A única coisa que ele sabia era que o tempo estava se esgotando, e tudo o que tinha construído, cada sonho, cada esperança, estava à mercê de um destino que ele não podia mais controlar. A sala parecia apertar, como se as paredes estivessem se fechando. Preciso sair daqui, ele pensou. Mas as seguidas vozes e olhares ao redor o prenderam. O que viria a seguir poderia mudar tudo. E a única pergunta era: o que a verdade revelaria para ele e para sua família? A sala parecia apertar, como se os muros estivessem se fechando. O rosto de Guy estava pálido. As palavras de Marta ecoando em sua mente. Um irmão? Adotado? Como ele não tinha ideia disso? E então, lá fora, o agente gritava seu nome. Era uma pressão e tanto, e Guy sentia os olhos de todos sobre ele. O que vamos fazer? Lucas perguntou, seus olhos arregalados. Precisamos sair disso agora. Calma, não podemos entrar em pânico. Marta respondeu, mas sua voz tremeu. O desespero já estava estampado em seu rosto. Os gritos da multidão começaram a ficar ensurdecedores. Os flashes das câmeras piscavam pela janela e, de repente, tudo parecia um pesadelo. Eu não posso ser o alvo disso, ele disse, quase em um sussurro. O medo estava se forçando a sair pela boca. Guy não conseguia pensar. O mundo estava girando e o peso da verdade começava a esmagá-lo. Ele piscou, tentando encontrar uma saída, mas o pânico começou a dominar. Como um animal encurralado, ele só queria fugir. Vai ser o escândalo. Se descobrirem sobre seu pai e você, tudo será devassado. Você será arrastado na lama junto com ele. Lucas gritou, sua voz cortando a tensão. O que eu faço se for tudo verdade? Como eu vou sobreviver a isso? Guy sentia seu coração acelerar, quase estourando dentro do peito. Ele olhou para Marta, que estava desesperada, mas a mente dela corria tão rápido quanto a dele. A tensão se acumulava. Foi então que algo estalou na porta. Um bate forte. Todos se viraram, e a porta se abriu um pouco mais. Um homem entrou, mas não era um agente. Era Joaquim, o pai. O semblante dele estava sombrio, os olhos escuros como um furacão se formando. Ele parecia uma sombra, e a sala caiu em silêncio. O que ele estava fazendo ali? Pai, o que você quer? Guy gritou, a raiva subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Calem-se! Precisamos conversar! Agora! Joaquim caminhou até o centro da sala, e a presença dele parecia sufocar todos. O ar estava carregado de tensão. Guy se sentiu pequeno e a pressão começou a se acumular novamente. Você precisa me explicar. O que está acontecendo? O que você está fazendo com a minha vida? As palavras se desenrolaram como um grito. Você não sabe a verdade. Ninguém está seguro. Não você, nem seu irmão. Por isso temos que sair daqui. Joaquim pressionou as mãos nas costas. Olhar fixo no filho. Que irmão? A pergunta escapuliu da boca de Guy, e ele começou a juntar as peças. Quem é você falando? O que está escondendo de mim? Então Joaquim hesitou. O rosto dele, branco como a neve. É complicado, mas você precisa entender. O ar ficou tenso. O menino, o seu irmão, ele não é só adotado. Ele está em perigo. Ele é mais do que você imagina. As palavras dele deixaram Guy confuso, como se uma onda de choques se repelissem em sua mente.
O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Marta e Lucas olharam um para o outro, a preocupação crescendo. Algo não estava certo. E então, de repente, um som estrondoso. As janelas vibraram e os gritos lá fora aumentaram de tom. Um tremor, como se o chão estivesse se desfazendo. Um grupo de pessoas estava se aproximando e a imagem de um líder se destacou entre os manifestantes. Ele segurava um cartaz, "A verdade sobre os santos", e outras frases que ecoavam através da multidão, lançando dúvidas no coração de Gui. Sem aviso, a realidade estava prestes a estourar como um balão. Vocês acham que sabem tudo, mas a verdade nunca vem sozinha. A voz de um homem ecoou, cheia de veneno. E se eu contar quem realmente é Gui Santos? O que seu pai fez? O que ele realmente esconde? Seu coração disparou. O que aquele homem estava fazendo? A multidão estava em ebulição e o medo se espalhava como fogo. Não! Não pode ser verdade! A mente de Gui girava. O que mais poderia vir à tona? E assim, naquele espaço conturbado, tudo parecia mudar. As revelações estavam prestes a explodir. A verdade prestes a ser revelada. E a única pergunta que restava era: quem era Gui Santos, afinal? E até onde chegariam as mentiras que cercavam a família dele? A resposta estava prestes a emergir da tempestade. A sala parecia apertar, como se os muros estivessem se fechando. O rosto de Gui estava pálido, as palavras de Marta ecoando em sua mente. Um irmão? Adotado? Como ele não tinha ideia disso? E então, lá fora, o agente gritava seu nome. Era uma pressão e tanto, e Gui sentia os olhos de todos sobre ele. O que vamos fazer? Lucas perguntou, seus olhos arregalados. Precisamos sair disso agora. Calma, não podemos entrar em pânico! Marta respondeu, mas sua voz tremeu. O desespero já estava estampado em seu rosto. Os gritos da multidão começaram a ficar ensurdecedores. Os flashes das câmeras piscavam pela janela. E, de repente, tudo parecia um pesadelo. Eu não posso ser o alvo disso, ele disse, quase em um sussurro. O medo estava se forçando a sair pela boca. Gui não conseguia pensar. O mundo estava girando. E o peso da verdade começava a esmagá-lo. Ele piscou, tentando encontrar uma saída. Mas o pânico começou a dominar. Como um animal encurralado, ele só queria fugir. Vai ser um escândalo. Se descobrirem sobre seu pai e você, tudo será devassado. Você será arrastado na lama junto com ele. Lucas gritou, sua voz cortando a tensão. O que eu faço se for tudo verdade? Como eu vou sobreviver a isso? Gui sentia seu coração acelerar, quase estourando dentro do peito. Ele olhou para Marta, que estava desesperada. A mente dela corria tão rápido quanto a dele. A tensão se acumulava. Foi então que algo estalou na porta. Um bate forte. Todos se viraram. E a porta se abriu um pouco mais. Um homem entrou, mas não era um agente. Era Joaquim, o pai. O semblante dele estava sombrio, os olhos escuros como um furacão se formando. Ele parecia uma sombra, e a sala caiu em silêncio. O que ele estava fazendo ali? Pai, o que você quer? Gui gritou, a raiva subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Cale-se, precisamos conversar. Agora! Joaquim caminhou até o centro da sala, e a presença dele parecia sufocar todos. O ar estava carregado de tensão.
Gui se sentiu pequeno e a pressão começou a se acumular novamente. Você precisa me explicar! O que está acontecendo? O que você está fazendo com a minha vida? As palavras se desenrolaram como um grito. Você não sabe a verdade. Ninguém está seguro. Não você, nem seu irmão. Por isso, temos que sair daqui. Joaquim pressionou as mãos nas costas, olhar fixo no filho. Que irmão? A pergunta escapuliu da boca de Gui, e ele começou a juntar as peças. Que ia você falando? O que está escondendo de mim? Então Joaquim hesitou, o rosto dele branco como a neve. É complicado, mas você precisa entender. O ar ficou tenso. O menino, o seu irmão, ele não é só adotado. Ele está em perigo. Ele é mais do que você imagina. As palavras dele deixaram Gui confuso, como se uma onda de choque se repelissem em sua mente. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Marta e Lucas olharam um para o outro, a preocupação crescendo. Algo não estava certo. E então, de repente, um som estrondoso. As janelas vibraram e os gritos lá fora aumentaram de tom. Um tremor. Como se o chão estivesse se desfazendo. Um grupo de pessoas estava se aproximando e a imagem de um líder se destacou entre os manifestantes. Ele segurava um cartaz, a verdade sobre os santos, e outras frases que ecoavam através da multidão, lançando dúvidas no coração de Gui. Sem aviso, a realidade estava prestes a estourar como um balão. Vocês acham que sabem tudo, mas a verdade nunca vem sozinha. A voz de um homem ecoou, cheia de veneno. E se eu contar quem realmente é Gui Santos? O que seu pai fez? O que ele realmente esconde? Seu coração disparou. O que aquele homem estava fazendo? A multidão estava em ebulição e o medo se espalhava como fogo. Não! Não pode ser verdade. A mente de Gui girava. O que mais poderia vir à tona? Foi então que o homem levantou uma foto e gritou: olhem, esta não é apenas uma foto de Gui Santos, é também uma foto de alguém mais. O irmão que seu pai abandonou, o irmão que está atrás de vocês. Gui sentiu o chão desabar. O quê? O irmão perdido? Como isso era possível? E então a imagem foi ampliada na tela de um dos celulares da multidão. Ele congelou ao ver o rosto familiar. Mas não era só isso. Era o rosto do seu rival na NBA. O veterano que sempre detestou. Sua mente zumbia. Tudo começava a fazer sentido. E adivinha? Ele nem sabia que era irmão de Gui. Foi uma jogada suja do pai, mantendo-os afastados. A verdadeira razão por trás de tudo isso. O homem completou, olhando diretamente para Gui, um sorriso de satisfação nos lábios. Gui mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? Todo o seu mundo tinha desmoronado em segundos. Sua vida, sua identidade, tudo estava em jogo. E o olhar dos manifestantes começava a fixar-se nele, transformando-se em um julgamento coletivo. O que vem a seguir, Gui? Você vai esconder a verdade ou finalmente vai lutar pela sua família? O homem desafiou, e a multidão rugiu em resposta. O peso da verdade o esmagava. Ele não sabia mais em quem confiar. Joaquim estava em silêncio. A expressão dele era uma mistura de desespero e arrependimento. O tempo estava se esgotando, e a única coisa que restava era o eco das palavras do homem nas ruas. Quem é você, Gui Santos? E até onde você está disposto a ir para descobrir a verdade?
A pergunta pairou no ar, um mistério profundo que deixava todos em estado de choque. A sala estagnou e o futuro de Gui pendia à mercê de decisões que ele ainda não estava preparado para tomar. A sala estava em um silêncio pesado, o peso da revelação de Marta ainda pairando no ar. Gui mal podia acreditar na enormidade do que estava ouvindo. Um irmão adotado! E agora a multidão afora! A verdade prestes a explodir como um balão prestes a estourar. Uma sensação de desespero começou a se espalhar pelo seu corpo. Um frio intenso que o paralisava. De repente, uma explosão de gritos quebrou o silêncio. O homem na multidão, aquele que levantou a foto, estava agora cercado. Ele subiu em uma caixa de madeira, como um orador, sua voz ressoando. Meus amigos! A verdade sobre a família Santos é mais obscura do que podem imaginar. Não é só uma questão de escândalos, mas de vidas em jogo. Gui sentiu uma onda de pânico. O que ele faria? Todos os olhares agora estavam nele. Tudo parecia um pesadelo, um ataque à sua própria história. Olhando para seu pai, viu Joaquim com uma expressão congelada, os lábios cerrados, como se a fúria estivesse prestes a explodir. Vocês não sabem o que está à espreita, o homem continuou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Eles acham que podem nos controlar. O que estava escondido deve ser revelado. E então, como se o universo tivesse ouvido um comando, houve uma luz intensa e um estrondo, como um trovão. Um clarão irrompeu da direção do agente que estava do lado de fora. Calem-se! Não se aproximem! Sua voz forte fez a multidão recuar. Mas não havia como ignorar a tensão crescente. Gui olhou para a janela e viu uma barreira de policiais próximos. Eles estavam armados, mas não era o que mais o surpreendia. Era o que surgiu logo atrás deles. Um veículo preto, imponente, com janelas escuras. O coração de Gui disparou. Algo estava muito errado. Quando o carro parou, a porta se abriu e uma figura conhecida saiu. Era Ana, sua antiga namorada. Mas havia algo diferente nela. Havia um brilho em seus olhos, uma determinação que Gui não reconhecia. Gui! A voz dela chamava, ecoando na confusão. Ana, o que você está fazendo aqui? Ele estava confuso. Não era o momento para reencontros. A tensão na sala ficava insuportável, mas ela não parecia estar ali para conversar sobre velhas histórias de amor. Eu sei de tudo, Gui. A verdade que você precisa saber. Não é só sobre seu pai, é mais profundo. A multidão ao redor começou a murmurar, a curiosidade crescendo como um incêndio descontrolado. O que você quer dizer? A imprevisibilidade da situação deixava Gui em alerta. O que mais podia haver? Se a verdade vier à tona, vidas estarão em risco. Não é só o seu irmão. Há algo que Joaquim está escondendo sobre o que ele realmente é. Ele não é o homem que você pensa. Ana parecia estar à beira de chorar, mas havia uma urgência também, uma necessidade de salvar. Gui olhou por cima do ombro para o pai, buscando alguma reação, qualquer sinal que poderia validar o que Ana estava dizendo. Mas Joaquim apenas se manteve em silêncio, a expressão gelada. É hora de desmascarar as sombras. Nós precisamos agir, Gui! Ana gritou. As palavras dela como um toque de fogo no coração de Gui. Mas antes que ele pudesse responder, um tiro ecoou. Tudo ficou em câmera lenta. O grito da multidão se transformou em um clamor absoluto. Uma mulher na frente caiu e o caos tomou conta.
Sirenes soaram, gritos misturaram-se a vozes desesperadas. Esse não era o desfecho que ele havia imaginado. Ana! Guy gritou, mas era tarde demais. Ele ficou paralisado. A imagem da mulher caída em seu ponto de vista. O mundo ao seu redor girava, e tudo o que uma vez conhecera agora se desfazia em fumaça. Nesse momento, uma verdade chocante surgiu na mente de Guy. O que se desdobrava era apenas o começo. Poderia seu pai estar tão envolvido na trama que poderia ter colocado a vida de tantas pessoas em perigo? Ou talvez seu verdadeiro inimigo fosse mais próximo do que ele jamais imaginou. Ele precisava saber a verdade. E mais do que isso, ele precisava agir rápido. O tempo estava se esgotando e a linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais tênue. Ele precisava descobrir quem realmente era e até onde estava disposto a ir para salvar não só a si mesmo, mas a todos ao seu redor. Estava prestes a mergulhar em uma nova escuridão e talvez encontrar uma luz inesperada. O que viria a seguir? Guy estava paralisado, o pânico se espalhando pela sala como um incêndio. A explosão do tiro havia quebrado alguma coisa dentro. Alguém gritou, e no meio do caos, a multidão ficou ainda mais agitada. A cena virou um verdadeiro desfile de horror. Ana estava no chão, pálida, e o mundo à sua volta parecia desmoronar. Ana! O grito escapuliu dos lábios de Guy, mas a dor em seu peito o fazia sentir que a vida da mulher estava escorrendo como areia entre os dedos. Ele se lançou para ela, empurrando as pessoas que tentavam escapar. Seus olhos estavam fixos no corpo imóvel, a pulseira brilhante de Ana refletindo a luz da cidade. É só um ferimento, você vai ficar bem. Ele tentou convencê-la, mas a voz falhava, o desespero tomando conta. O chão estava coberto de fragmentos de vidro e pessoas desesperadas. O caos se espalhava e o olhar da multidão estava voltado para ele agora. O homem que tinha levantado a foto foi arrastado para longe. Seu pai é um criminoso. Você não é quem pensa que é, Guy. A voz dele se perdeu em meio aos gritos, mas ecoou na mente de Guy como uma maldição. Joaquim, que estava em pé, parecia perdido. Seus olhos se movimentavam entre Guy e Ana, o próprio peso da situação lhe esmagando. Eu não sabia que isso iria acontecer. Ele murmurou, a indignação em suas palavras, vazias como balas disparadas ao acaso. E, de repente, uma nova figura apareceu. Uma mulher de cabelos curtos e uma jaqueta preta se aproximou, com expressão determinada. Saiam do caminho! Ela empurrou os outros e, com um movimento rápido, se agachou ao lado de Ana. Eu sou médica! Me deixem trabalhar! Ela agiu rápido, em meio à confusão. O ritmo frenético trouxe uma pequena onda de esperança, mas a situação ainda era crítica. Olhando para a mulher tentar estabilizar Ana, Guy sentiu seu coração disparar. Diga que ela vai ficar bem, por favor! O mundo ao seu redor girava como um furacão, e a médica, com a frieza da experiência, apenas acenou. Ela não pode perder a consciência. Um grito ressoou, e Guy virou-se para Joaquim novamente. A expressão do pai estava contorcida, como se cada palavra que não falasse fosse uma confissão. Joaquim, o que você esconde de mim? E quem é esse irmão? A intensidade em sua voz fez o pai piscar. Você não precisa saber disso agora. O importante é você estar a salvo. Mas Guy não queria ouvir. Não podia. A verdade do que quer que seu pai estivesse escondendo estava prestes a vir à tona com a pressão de uma panela de pressão prestes a explodir. A verdade deve ser revelada. Precisamos enfrentar.
E o que aconteceu em seguida foi algo que Gui jamais poderia prever. A médica terminou de estabilizar Ana e voltou seu olhar para Joaquim com um ar de indignação. Você não pode continuar com essa mentira. Está na hora de encarar o que você fez. O quê? O que ela queria dizer? O rosto de Joaquim ficou pálido. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram. Em uma fração de segundos, a mulher arrancou algo do bolso. Um pequeno objeto brilhante. Um pingente que Gui reconheceu instantaneamente. Era o mesmo pingente que estava com sua mãe quando ela sumiu. Você sabe o que isso significa? A revelação atingiu Gui como um raio. Isso não era sobre apenas um irmão. Era sobre sua mãe, seu passado. Todo o desespero se transformou em choque. Seu pai não era apenas um homem que acumulou riquezas e poder, mas um homem envolvido na desgraça de sua própria família. Em nome de quem você está se fazendo passar? A voz da médica ecoou, e Gui pôde ver a determinação nos olhos dela. Ele estava perdido, sem palavras. O caos tomado por balas, gritos da multidão e sirenes que se aproximavam, tornou-se um ruído distante. Tinha que saber a verdade. Ele virou-se para o pai, o coração pesado e a mente uma confusão. Quem você realmente é, Joaquim? E o que mais você esconde de mim? Antes que pudesse obter uma resposta, outro grito ressoou, assustando a multidão. O homem que havia gritado sobre a verdade estava se aproximando novamente, agora cercado por agentes de segurança. A pressão estava se acumulando e algo dentro de Gui se partiu. Você vai ter que tomar uma decisão, Gui. A verdade ou a mentira? O que escolherá? As palavras dele soaram como um ultimato, mas em meio ao caos, algo dentro de Gui mudou. Ele não poderia mais ser um espectador em sua própria história. O que quer que sua vida tivesse se tornado, era hora de lutar por si mesmo. O que restava fazer? A maré estava mudando, e a única coisa certa era que nenhuma estrada de volta existia. Ele estava diante de uma escolha que mudaria tudo. E o futuro deles, o que se desdobrava, era uma tempestade prestes a devastar qualquer expectativa, qualquer esperança. A verdade carregava em suas mãos. Mas o que fazer com ela se todas as suas certezas foram desfeitas? A resposta estava prestes a ser revelada, como um eco em um abismo sem fim. A sala estava em um silêncio pesado, o peso da revelação de Marta ainda pairando no ar. Gui mal podia acreditar na enormidade do que estava ouvindo. Um irmão? Adotado? E agora a multidão lá fora, a verdade prestes a explodir como um balão prestes a estourar. Uma sensação de desespero começou a se espalhar pelo seu corpo, um frio intenso que o paralisava. De repente, uma explosão de gritos quebrou o silêncio. O homem na multidão a que ele levantou a foto estava agora cercado. Ele subiu em uma caixa de madeira como um orador, sua voz ressoando. Meus amigos, a verdade sobre a família Santos é mais obscura do que podem imaginar. Não é só uma questão de escândalos, mas de vidas em jogo. Gui sentiu uma onda de pânico. O que ele faria? Todos os olhares agora estavam nele. Tudo parecia um pesadelo, um ataque à sua própria história. Olhando para seu pai, viu Joaquim com uma expressão congelada, os lábios cerrados, como se a fúria estivesse prestes a explodir. Vocês não sabem o que está à espreita. O homem continuou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. O que estava escondido deve ser revelado. E então, como se o universo tivesse ouvido um comando,
houve uma luz intensa e o estrondo como um trovão. Um clarão irrompeu da direção do agente que estava do lado de fora. Cala, MC! Não se aproximem! Sua voz forte fez a multidão recuar, mas não havia como ignorar a tensão crescente. Guy olhou para a janela e viu uma barreira de policiais próximos. Eles estavam armados, mas não era o que mais o surpreendia. Era o que surgiu logo atrás deles. Um veículo preto imponente, com janelas escuras. O coração de Guy disparou. Algo estava muito errado. Quando o carro parou, a porta se abriu e uma figura conhecida saiu. Era Ana, sua antiga namorada. Mas havia algo diferente nela. Havia um brilho em seus olhos. Uma determinação que Guy não reconhecia. Guy! A voz dela chamava, ecoando na confusão. Ana, o que você está fazendo aqui? Ele estava confuso. Não era o momento para reencontros. A tensão na sala ficava insuportável. Mas ela não parecia estar ali para conversar sobre velhas histórias de amor. Eu sei de tudo, Guy. A verdade que você precisa saber não é só sobre seu pai, é mais profundo. A multidão ao redor começou a murmurar, a curiosidade crescendo como um incêndio descontrolado. O que você quer dizer? A imprevisibilidade da situação deixava Guy em alerta. O que mais podia haver? Se a verdade vier à tona, vidas estarão em risco. Não é só o seu irmão. Há algo que Joaquim está escondendo sobre o que ele realmente é. Ele não é o homem que você pensa. Ana parecia estar à beira de chorar, mas havia uma urgência também, uma necessidade de salvar. Guy olhou por cima do ombro, para o pai, buscando alguma reação, qualquer sinal que poderia validar o que Ana estava dizendo. Mas Joaquim apenas se manteve em silêncio, a expressão gelada. É hora de desmascarar as sombras. Nós precisamos agir, Guy. Ana gritou, as palavras dela como um toque de fogo no coração de Guy. Mas antes que ele pudesse responder, um tiro ecoou. Tudo ficou em câmera lenta. O grito da multidão se transformou em um clamor absoluto. Uma mulher na frente caiu e o caos tomou conta. Sirenes soaram, gritos misturaram-se a vozes desesperadas. Esse não era o desfecho que ele havia imaginado. Ana! Guy gritou, mas era tarde demais. Ele ficou paralisado, a imagem da mulher caída em seu ponto de vista. O mundo ao seu redor girava, e tudo o que uma vez conhecera agora se desfazia em fumaça. Nesse momento, uma verdade chocante surgiu na mente de Guy. O que se desdobrava era apenas o começo. Poderia seu pai estar tão envolvido na trama que poderia ter colocado a vida de tantas pessoas em perigo? Ou talvez seu verdadeiro inimigo fosse mais próximo do que ele jamais imaginou? Ele precisava saber a verdade, e mais do que isso, ele precisava agir rápido. O tempo estava se esgotando, e a linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais tênue. Ele precisava descobrir quem realmente era e até onde estava disposto a ir para salvar não só a si mesmo, mas a todos ao seu redor. Estava prestes a mergulhar em uma nova escuridão. E talvez encontrar uma luz inesperada. O que viria a seguir? Um grito cortou o ar e a atenção de todos se voltou para Ana, caída no chão. O pânico tomou conta. As sirenes uivavam. O mundo parecia girar em câmera lenta. Guy se ajoelhou ao lado dela, o coração acelerado como nunca. Por favor, fique comigo.
Ele segurou a mão dela, as palavras escorregando entre lágrimas. Ana olhou para ele, uma mistura de dor e determinação nos olhos. Você precisa enfrentar a verdade, Gui. Não posso te deixar sozinho. A médica se moveu com agilidade, pressionando partes do corpo de Ana. O olhar dela era firme, mas havia um medo latente. Ela precisa de ajuda. Não tenho muito tempo. O caos ao redor se intensificava. A multidão estava em estado de histeria. Gritos e empurrões tornando-se um estrondo ensurdecedor. Gui levantou a cabeça, vendo Joaquim imóvel. A expressão dele, uma máscara de desespero e raiva. Pai, você realmente escondeu tudo isso de mim? A voz de Gui tremia com indignação. Joaquim hesitou. Finalmente parecia perceber a gravidade da situação. Eu fiz o que acreditava ser necessário. Para nos proteger. A voz dele falhou, mas algo em Gui se rompeu. Proteger? Você arriscou nossas vidas. Eu não quero mais suas mentiras. E nesse instante, um novo grito ecoou. O homem da caixa de madeira foi cercado por policiais que o empurraram contra o chão. Saia da frente, não se aproxime! Eles gritaram, colocando a situação sob controle. Mas havia um rastro de pânico pairando no ar. Gui sentiu uma onda de coragem. Ele se levantou, a realidade do que estava acontecendo se formando em sua mente como um quebra-cabeça. A verdade precisa vir à tona, se não agora, quando? A multidão começou a murmurar. O que ele quer dizer? Quem é realmente Gui Santos? Sem olhar para trás, ele se virou para o pai, os olhos aflitos. Eu preciso saber quem somos de verdade. Quem você realmente é? Você não está pronto para isso. Joaquim respondeu, mas a determinação na voz de Gui era mais forte. Talvez não, mas tudo isso precisa ser exposto. E, como se o universo estivesse conspirando a favor da verdade, o céu se abriu e uma severa claridade iluminou a cena. As câmeras dispararam, capturando cada momento. As notícias estavam se espalhando como um vírus. O desemprego da verdade estava em andamento. Di, você pode mudar o foco agora. Ana sussurrou, a voz tremendo, mas cheia de esperança. Não deixe que o medo defina você! Lute! Com um último olhar para a multidão, Gui percebeu que eles eram mais do que espectadores. Eram parte da história. A verdade é assustadora, mas eu não vou fugir dela. Se há algo a ser revelado, que seja agora! Vamos lutar juntos! Os murmúrios se transformaram em gritos de apoio. Uma onda de solidariedade começou a se formar, cada observador unindo-se a mente e coração. Ana começou a se levantar, apoiando-se em Gui. Antes que ele pudesse reagir, os olhos dela brilharam com determinação. Vamos à luta, Gui! Enquanto a multidão se tornava uma força unida, a própria narrativa começou a mudar. E com isso, a força transformadora da verdade estava prestes a tomar seu lugar. O futuro estava cheio de incertezas, mas a escolha de Gui era clara. A história não terminaria ali. E assim, enquanto os primeiros raios de luz rompiam a escuridão, a batalha pela verdade estava apenas começando. O que mais seria revelado? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? A pergunta pairava no ar, e Gui soube que seu caminho estava apenas começando. Hey, antes de você sair, aqui vai um aviso urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixe sua marca. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e sentimentos sobre esse final bombástico.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Os verdadeiros fãs sabem o quanto é importante apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!